Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O Evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O privilégio dos discípulos. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram. Ouviram o que ouvis, mas não ouviram. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Tal como um pai benévolo se alegra vendo os filhos trilharem o reto caminho, assim também Cristo exulta, porque os apóstolos se tornaram dignos de tantos bens. Por isso está dito: naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. São Cirilo. Nosso Senhor viu que pela operação do Espírito que lhes transmitira, os apóstolos adquiriram mais almas para Deus, e por isso está dito que se alegrou no Espírito Santo, isto é, nos efeitos provindos do Espírito Santo. A amante final que era dos homens considerava causa de alegria a conversão dos desgarrados, e por isto dá graças a Deus, donde segue: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. São Beda. A confissão nem sempre é sinal de penitência, mas às vezes de agradecimento, como tantas vezes lemos nos Salmos. São Cirilo. Vede, dirão os de coração perverso, como nessa passagem o filho rende graças ao pai desde uma posição inferior. Mas o que impede que o filho, consubstancial ao pai, louve o seu progenitor que se serve dele para salvar o mundo? Se pensas que ele é menor que o pai por causa desta confissão ou ação de graças, repara como ele o chama de seu pai e Senhor do céu e da terra. Tito Ostrense. Todo o resto foi produzido através de Cristo. Apenas ele mesmo foi gerado incompreensivelmente pelo Pai. Com efeito, apenas o unigênito é filho legítimo e natural do Pai, e por isso apenas ele diz: Eu te louvo, ó Pai, isto é, glorifico-te. Não te espantes se o Filho glorifica o Pai, pois a hipóstase inteira do unigênito é a glória do seu progenitor. Todas as coisas criadas, é verdade, tanto o céu quanto os anjos, são a glória do Criador. Mas, como tudo isto está muito abaixo da dignidade dele mesmo, apenas o Filho, por ser Deus e perfeitamente igual ao seu progenitor, glorifica perfeitamente o Pai. Santo Atanásio. Sabemos que muitas vezes o Salvador se expressa como homem. Com efeito, a sua divindade está ligada à humanidade. Mas não deves, por causa do revestimento corpóreo, ignorar que ele é Deus. Mas o que respondem neste ponto os que pretendem que existe uma substância do mal e criam para si um Deus diverso do verdadeiro Pai de Cristo?
dizendo que não foi gerado esse criador do mal e príncipe da iniquidade, além de criador da máquina do mundo? Porém, diz o Senhor, dando assentimento às palavras de Moisés: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Epifânio. O evangelho publicado por Marcião diz: Eucaristo, isto é, graças te dou, Senhor do céu, omitindo Pai e da terra, para não parecer que Cristo considera seu Pai artesão do céu e da terra. É refutado, porém, logo abaixo, onde está escrito: Assim é, ó Pai. Santo Ambrósio. Por fim, desvela o mistério celestial, graças ao qual aprove a Deus revelar aos pequeninos, mais do que aos prudentes deste mundo, a sua graça. Por isso segue: Porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor distingue os sábios, isto é, os fariseus e escribas, intérpretes da lei, e os prudentes, isto é, os instruídos pelos escribas. Sábio, afinal, é quem ensina, prudente, quem recebe o ensinamento. Por pequeninos, o Senhor se refere a seus discípulos, escolhidos não dentre os doutores da lei, mas dentre a multidão e os pescadores, chamados de pequeninos por serem livres de toda malevolência. Santo Ambrósio. Ou por pequenino, entendamos aquele que não sabe se exaltar nem gabar sua prudência com discursos floridos, como fazem em sua maior parte os fariseus. São Beda. Dá graças, portanto, porque revelou aos apóstolos que são como pequeninos os sacramentos da sua vinda, que os escribas e fariseus, pensando-se sábios e prudentes, não conheceram. Teofilacto Diócrida. Os mistérios, portanto, estão escondidos aos que se pensam sábios, mas não são, pois se fossem, ser-lhes-iam revelados. São Beda. Aos sábios e prudentes opôs não os insensatos e embotados, mas os pequeninos, isto é, os humildes, a fim de mostrar que condena o inchaço do espírito e não a agudeza. Orígenes. Com efeito, o senso de que algo nos falta é uma preparação para a perfeição futura. Afinal, quem, enganado pela aparência de bem que possui, não percebe que carece do verdadeiro bem, fica privado do verdadeiro bem. São João Crisóstomo. Nosso Senhor não se alegra e dá graças porque os mistérios estavam ocultos aos escribas e fariseus. Isto, com efeito, não é motivo de alegria, mas de gemidos. Dá graças porque o que os sábios não conhecem, conhecem-no os seus discípulos. Dá graças ao Pai por este bem, do qual é autor junto com o Pai, manifestando assim o enorme amor com que nos ama. Mostra em seguida que a causa primeira desta revelação é a vontade sua e do Pai, que o fazia por sua própria vontade, daí que siga: Assim é, ó Pai, porque foi do teu agrado. São Gregório Magno. Por estas palavras recebemos um modelo de humildade, a fim de que não nos atrevamos a pôr em dúvida os desígnios porque Deus chama alguns e rejeita outros. Com efeito, não pode ser injusto o que aprova um justo. Em tudo, portanto, que é ordenado exteriormente, a causa da razão manifesta é a justiça da vontade oculta de Deus. São João Crisóstomo. Nosso Senhor, depois de dizer: Graças te dou, porque revelaste estas coisas aos pequeninos, para que não pensasses que o próprio Cristo não possuía o poder de revelar estas coisas, acrescenta: Tudo me foi entregue por meu Pai. Santo Atanásio. Os seguidores de Ario, compreendendo mal estas palavras, deliram a respeito do Senhor e dizem: Se todas as coisas lhe foram dadas, isto é, se lhe foi dado domínio sobre a criatura, houve um tempo em que não as possuía, e, portanto, não é de substância do Pai, pois se fosse, não precisaria receber coisa nenhuma. Ora, disto podemos melhor depreender a loucura deles, pois, se a criação, antes de ser entregue ao Verbo, estava vazia dele, como se hão de salvar as palavras do apóstolo:
todas as coisas subsistem por ele. Ademais, se a criatura lhe foi entregue por inteiro assim que foi criada, não foi preciso entregar-lhe coisa nenhuma, afinal, todas as coisas foram feitas por ele. Ao dizer, portanto, que todas as coisas lhe foram entregues, não se refere ao domínio sobre a criatura, mas sim à obra da encarnação, pois, depois que o homem pecou, todas as coisas entraram em desordem, e foi para restaurar tudo que o Verbo se fez carne. Logo, se todas as coisas lhe foram dadas, não é porque carecesse de poder, mas para que pudesse, como Salvador, corrigi-las todas. Desta forma, assim como no princípio todas as coisas foram introduzidas no ser por meio do Verbo, do mesmo modo, com a encarnação do Verbo, todas as coisas foram por ele restauradas. São Beda. Ou ainda, ao dizer que todas as coisas lhe foram dadas, não se refere aos elementos do mundo, mas a estes pequeninos a quem o Pai revelou em espírito os mistérios do Filho, e por cuja salvação exultou ao falar estas coisas. Santo Ambrósio. Ou ainda, nas palavras todas as coisas, reconheces o Filho como onipotente, não o filho bastardo do Pai. Nas palavras me foram entregues, confessas que é ele o Filho, a quem pertence o direito sobre todas as coisas por natureza, e não por doação da graça. Ao dizer que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai, sobre até a própria glória e excelência, mostrando como não está em nada abaixo do Pai. Daí que acrescente: e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho. Com efeito, a mente da criatura não é capaz de abarcar a medida da substância divina, que está acima de todo o intelecto, e cuja formosura transcende todo o pensamento. Mas o que seja natureza divina, ela mesma o sabe. O Pai, portanto, por sua própria substância, conhece o Filho, e o Filho, por sua própria substância, conhece o Pai, sem que interponha a menor diferença quanto à natureza da divindade. Com efeito, cremos que Deus existe, o que, porém, ele seja, isto é incompreensível. Ora, se o Filho foi criado, como poderia ser o único a conhecer o Pai, ou como seria o Pai o único a conhecê-lo? Afinal, conhecer a natureza divina é impossível a qualquer criatura. Porém, conhecer o que seja qualquer uma das coisas criadas, isto não transcende todo o intelecto, embora esteja acima dos nossos sentidos. Santo Atanásio. É bem sabido que os arianos se opõem a estas palavras do Senhor ao dizerem que o Pai não é visto pelo Filho, mas salta aos olhos a loucura deles. Afinal, se o Verbo não se conhece a si mesmo, como pode dar aos outros o conhecimento do Pai e de si? Pois segue: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tito Bostrense. A revelação é a transmissão de um conhecimento proporcional à natureza e às virtudes de cada um, e onde a natureza é igual, o conhecimento existe sem necessidade de ensino. Para nós, contudo, é necessário que venha por meio da revelação. Orígenes. O Filho de Deus quer operar esta revelação como verbo, e não em desconformidade com a razão e com a justiça, que conhece os tempos oportunos de revelar e as medidas da revelação. Ora, ele revela removendo o véu que cobre o coração e as trevas que pôs em seu esconderijo. Mas como os partidários da outra opinião pensam que, com estas palavras, Nosso Senhor corrobora o seu abominável dogma, segundo o qual o Pai de Jesus era desconhecido aos antigos santos, devemos dizer-lhes que as palavras a quem o Filho quiser revelar se aplicam não apenas ao tempo em que se seguiu a esta declaração, como também ao passado. E se não admitem que o verbo revelar seja tomado em referência ao passado, devemos dizer-lhes que não é o mesmo conhecer e crer. A alguns é dada por meio do Espírito a palavra da ciência, a outros a fé nesse mesmo Espírito. Primeiro, portanto, criam, mas não conheciam. Santo Ambrósio.
para que saibais que, tal como o Filho revela o Pai a quem quiser, do mesmo modo o Pai revela a quem quiser o Filho. Escuta o que diz o Senhor. Bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor, porque acima dissera, ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar, agora declara bem-aventurados os discípulos, a quem o Pai, por meio de si, era revelado. Daí que esteja dito. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. São Cirilo. Nosso Senhor se volta a eles porque, rejeitando os judeus que são surdos, portam a mente cega e se negam a enxergar, entrega-se inteiro aos que o amam e declara bem-aventurados os olhos que veem o que eles viam antes de todos os outros. Convém advertir que ver aqui não significa o ato dos olhos, mas o revigoramento da mente por meio dos benefícios a ela prestados. É como quando alguém diz, este viu bons tempos, isto é, alegrou-se com bons tempos, conforme aquela passagem, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Com efeito, muitos judeus viram Cristo produzir feitos divinos, isto é, viram com a visão do corpo. Mas nem a todos se aplicam estas palavras de bem-aventurança, pois não creram nem tampouco viram a glória de Deus com os olhos da mente. Os nossos olhos, portanto, são ditosos ou bem-aventurados quando vemos com a fé o Verbo feito carne por nós, imprimindo sobre nós a formosura da sua divindade, para nos tornar conformes a si por meio da santificação e da justiça. Teofilacto Diócrida. Aos discípulos e a todos que o olham com fé, Nosso Senhor declara bem-aventurados em vista dos antigos profetas e reis que desejaram ver e ouvir Deus na carne. Daí que siga: Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouvir o que ouvis, mas não ouviram. São Beda. Mateus, falando com mais transparência, diz: profetas e justos. Estes, com efeito, são os verdadeiros reis, porque não admitiram subjugar-se às suas tentações, mas reinaram sobre elas, e com isto estiveram à frente dos demais. São João Crisóstomo. Por estas palavras, muitos concluem que os profetas não tiveram notícia de Cristo. Porém, se desejaram ver o que viram os apóstolos, sabiam que ele haveria de vir aos homens e oferecer-lhes o que ofereceu. Afinal, ninguém pode ter o desejo do que nunca concebeu na mente. Logo, conheciam o Filho de Deus. E por isso não diz simplesmente: quiseram me ver, mas quiseram ver o que vós vedes. Nem quiseram me ouvir, mas quiseram ouvir o que vós ouvis. Pois, de fato, o tinham visto, mas não encarnado, nem tratando com os homens, nem falando-lhes com tamanha majestade. São Beda. Os profetas viram-no olhando como que de longe, através de um espelho e de um enigma. Os apóstolos, por sua vez, porque o tiveram à sua presença e aprenderam dele, perguntando-lhe tudo o que quisessem. Não tinham necessidade de ser instruídos por anjos ou por qualquer outro tipo de visão. Orígenes. Mas por que diz que muitos profetas o desejaram e não todos? Porque se diz que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, visão esta que a maioria não alcançou, mas muito poucos. Os demais profetas e justos não foram grandes a ponto de chegar à visão de Abraão e ao conhecimento dos apóstolos. Destes, ele diz que não viram, mas apenas desejaram. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.